Vamos lá. Então, hum, o senhor que acorda cedinho, vai lá e se torna escravo do sistema, o senhor está dentro do sistema, você vai ganhar o dinheiro e no final de um mês você já não vai ter o dinheiro. Talvez seja na época em que você esteja poupando, talvez seja na época que você esteja poupando, aí sim eu não vou considerar, mas você não poupa. O ser humano e não poupa o dinheiro constantemente. Ou seja, vou começar agora, daqui 20 anos eu estou poupando o mesmo dinheiro. A sociedade, até mesmo é perigoso para ele próprio, porque se alguém descobre, nós vivemos numa sociedade tão perigosa que até mesmo quem está ligado a mais proximidade, às vezes, da pessoa, é que se interessa pelo que você está juntando. Então, na própria sociedade, às vezes tem gente hoje que tenha 5 mil, 10 mil, mas isso é um dinheiro reservado para um pouco dinheiro, gente. Pouco dinheiro. Isso é para adulto já, porque jovem, adolescente, até os 30, 40 anos, junta isso não, velho. Só se o pai tiver dinheiro bancando e ele estiver ganhando livre, ou alguém, ou uma pensão, de uma terceirização, não ganha não. Nossa própria sociedade faz com que você torre o dinheiro. Quando você tem muito, às vezes você compra em negócios para revender que dá lucro, ou seja, investimento, né? Mas isso eu estou falando de quem tem muito dinheiro. Mesmo assim não se compara o que ele ganha. Às vezes a pessoa ganha 100 milhões por mês, só consegue juntar 5, 1 milhão. Que é isso? Não é nada não. Eu deveria juntar os 99 milhões e ficar com só, no máximo. Mas vai gastar isso em coisas que vai destruir seus bens, né? É igual o cara lá fazendo uma comparação, mas por enquanto, comparação que mostrando um Jeep de 150 mil para ser pago em 8 anos. Em 8 anos, 150 mil para você pagar em 8 anos. Nesses 8 anos ele paga um X de PVA, tá? O caminhão vai passar aqui, eu vou ter que desligar um momento, tá bom? Já volto. Bom, ele já tá indo, passou. Então, ele mostrou que no Jeep, quando você fosse revender ele lá no dia que você pagou a última parcela, você tenha pagado com ele, com os gastos de IPVA e coisa, 249 mil, certo? No total tudo. E só vender ele pela metade do preço, ou seja, você tomou um prejuízo de 249.70 mais que o valor dele. E é o valor de uma casa. Ele comparou uma casa de 150 mil, 200 mil, sei lá, paga no aluguel. Aí você fica uma análise falando, o cara deu tantos mil de entrada naquele carro, porque aquele carro 150 mil, não sei se deu 60 mil ou mais, tá? Aí ele foi pagar a parcela, o veículo saiu 249 mil nas parcelas. Então ele pagou bem, deu uns 100 mil, certo? Quase. Sei que saiu 249 mil. Aí o PVA, os gastos todinho, ou seja, mais que 3 vezes o valor do carro quando ele for vender, 4 a 5 vezes gasto. Ou seja, o carro, ele é um bem destruidor de destruidor de bens. Então o governo, ele quando ele diminui o transporte público, ele quer que você compre o carro. Por isso que tem uma restrição do transporte público. Por isso tem muito perueiro clandestino. Alguns vai lá legalizar, depois acaba não ganhando tanto, porque o governo ou taxa muito, quando é legalizado, taxa muito. Suficiente você ganhar a miséria. Porque o governo ele mesmo já taxa o valor da passagem, então ele sabe o tanto você vai ganhar.
O governo sabe quanto você vai ganhar. Se você... Então, ele já faz isso. Então aí o carro, se você depende de carro ou de moto, você vai estar pagando isso. Mesmo seu carro tá tudo pagadinho, não tem nenhuma parcela, você comprou à vista, sei lá, você juntou uns anos de escravidão com o patrão, pensa. Porque ou você ganhou de presente esse dinheiro, ou você teve sorte de arrumar um emprego bom, de uma cabeça boa para comprar um carro que você ganha em um mês, comprar um carro. Isso eu tô falando de gente pobre, não tô falando de rico não, gente. Tô falando de gente que ganha 10 mil para baixo, tá bom? Tem carro de 10 mil aí. Viu? Agora, pessoas que ganham mais, eu já falei lá do 100 conto, que pessoa gasta, já se compara a isso. Todo mundo gasta. Gasta em excesso mesmo. E quem não gasta... Hoje gosta de dar muita festa quem tem muito dinheiro. Vou ver o que tá vendo com as galinhas aqui. Espera aí, já volto. Aí consegui calar lá a galinha. Então, povo, então nós somos escravos do sistema. Nem lembro do que eu comecei lá no assunto, tá bom? Eu governo, né? Comecei o governo. Então, para você ter noção, jovem, que você trabalha para o governo, a diminuição do nosso salário, será que eles fazem lá no começo, no outro vídeo 1? Será que eles fazem de propósito isso? Ah, agora você fala, ah, não, não vai atingir os aposentados. Aí, senhores aposentados, o que o governo lá escreveu lá sobre vocês? Alguém falou na televisão? Eu gostaria de saber. Por ser infração do aposentado, se o governo colocar na que tá para diminuição, defração e que quem ganha um salário mínimo, estagnação, que é o que acontece. Então você, cidadão, que está aposentando hoje, depois de ralar sua vida toda perante alguma coisa. Ah, eu amava meu serviço, mas você poderia estar fazendo uma outra coisa, né? E quem ama sem pensar em fazer uma outra coisa, estava vegetando. Então esse é o excesso, esse é o excedente. Não pensa nessa pessoa que está vegetando. Porque tem pessoas, ela entra numa empresa, vai toda a vida no mesmo lugar, certo? Não sai, não coisa. É aqueles que nem falta às vezes. Mas também não tá nem aí, não sabe. Então, é isso aí. Aí você, cidadão, que aposentou, pegou esse transporte, todinha a vida toda sua, com 2 salários mínimos e 2035, recebeu um e-mail. E se o senhor, ou a senhora, ainda tiver uns 30 anos de vidas, 30 anos de vida, 30 anos, porque tem professor que aposenta 45 anos e vive 90 anos, 95 anos. A maioria dos professores vive 80 anos e aposenta com em média 50 anos, vive 30 anos de aposentadoria. Então vamos lá, senhores, que vai viver 30 anos de aposentadoria aí, vai ter uma glória boa do governo. Porque eu tô falando de professor, porque o senhor, coitado, que não é professor e não tá numa classe onde ninguém olha por vocês. Tem um sindicato? Tem. O sindicato só briga pela empresa, mas não para o governo dar um incentivo à valorização à sua mão de obra, porque a sua mão de obra é disputada. Que nem quando eu lembro começou a cana de açúcar, quem operava a máquina naquela época, eu cortava cana, tá? Não operava a máquina não, nem eu acho que nem chegava perto disso, porque fora o curso que era caro naquela época, 97, por aí, 96, 97, sei lá, 98, soma assim a 2000. Um operador de máquina ganhava um dinheirão naquela época, gente. Nossa senhora. Tinha empresa que pagava bem até os funcionários. Hoje em dia você vai ver, hoje em dia as empresas têm empresa aí que paga o equivalente a um quarto, ou seja, 25% do que pagava na época, certo?
Se pagasse 10 salários mínimos, hoje paga 2,5, entendeu? Exemplo. Mas a maioria é de meio para cima, ou seja, ou pagava 10 salários, hoje recebe 5, ou pagava 5, hoje recebe 2,5, então é isso aí. A maioria tá nessa faixa, mas aí, lembrando que na média mediana, pode também ter empresa que continua pagando mesmo, tá? Mão de obra. Então, é isso aí. Aí as empresas podem. Olha lá, já estão de novo passando em frente à casa. Mas quanto é 100 mil, eu vou ter condições para pagar uma empresa para colocar certinho isso na internet. Eu vou liberar, gente, para todo mundo ficar cuidando da minha rua. Para todo mundo. Aí eu quero lembrar, cidadão, que se o senhor tiver sorte, 2035 é 10 anos. Aí o senhor aposenta com 65 anos, vive 75 anos, vai estar recebendo, aposentou com 2, vai estar recebendo 1,5. Aposentou com 5 salários, vai estar perdendo 25%, um salário 1,25. Vai estar recebendo 3,75 do salário. De 5 salários vai estar 3 salários, 75%. 75%. Então, senhores, daqui dá para escutar isso falando. É uma prosinha boa, gente. Tá vindo prosiano aqui, próximo à minha casa. E estão vindo bem devagarzinho. É uma prosinha. É uma prosinha de chegada. Sabe aquela prosinha, você anda 10 metros, espera a pessoa vir e fica conversando, parado. Aí anda mais 10 metros, quando você vê, tá bem perto da sua casa. E isso levou alguns minutões. Deixa eu parar aqui que vai passando de novo. Aí, cidadão, você vai estar recebendo, você aposentou com 10 salários mínimo, em 2035 você vai estar recebendo 7,5, tá bom? Aí o senhor é um sortudo, o senhor é um aposentado sortudo de boas qualidades, certo? Então vamos lá, o senhor vai 30 anos, viver 30 anos, aposentou lá com tantos anos, mesmo até 65 anos, 95 anos, são 30 anos, gente. Se passar 105 anos, dá 40 anos, mesmo aposentando 65 anos, então vamos lá. Se aposentou, vai ver 30 anos. Se o governo não pôs os senhores no aumento do salário mínimo mesmo, o senhor aposentou com 10 salários mínimos, em 2035 o senhor vai estar recebendo 7 salários e meio. Em 2047 o senhor vai estar recebendo 5 salários, tá? Estou falando em 20 anos, ou seja, 20 anos o senhor vai estar recebendo metade de compras do que o senhor tem hoje. Ou seja, se o senhor tem dinheiro hoje para pagar uma empregada, manter um carro, uma casa, o senhor tem que cortar um desses itens no próximo futuro. Fora que aumento dos custos da sua idade, vai só triplicando. Isso é pior. Desde as comidas que o médico vai te tirando, que são as mais baratas, vai te fornecendo só comidas mais caras, tá? Porque o mercado da falsa sobrevivência, porque no final todos somos enterrados, faz com que você, idoso, aí você vai estar vendendo até sua casa, ganhando 5 salários mínimo, vendendo até penhorando sua casa para manter sobrevivência. Procurando morar com seus filhos, tá? Com netos, provavelmente a idade já está fornecendo netos ou bisnetos. Tá? Tentando fazer acordos.
O senhor que aposentou aos 45 anos, 50 anos, e já é uma idade boa e avançada, porque muitas pessoas não chegam, o senhor já vai estar recebendo os 10 salários mínimos, com a vida formada, aproveitar a vida achando que tudo vai ser bom e vai se lascar. Porque aí o senhor consegue viver mais 10 anos, mais 15 anos, ou seja, aí em 2060, 2047, 40, 59, 60, em 2060, que foi 2061 foi onde o senhor, vamos supor, partiu. Em 2060, você está ganhando 2,5 salários, não vai estar sendo cuidado com ninguém, provavelmente vai estar sendo abandonado no asilo. No futuro, há 30 anos atrás, o senhor aposentou com 10 salários mínimos, muito feliz, muito bom, ostentando, saudando, com uma saúde 2 vezes melhor, mesmo estando já tomando remédio, mas provavelmente 2 vezes melhor do que a atual. E hoje o senhor vive à base de remédios, dopado, porque o senhor não pode, às vezes, até as dores, dependendo, vão te manter dopado numa cama cheia de remédio para passar essas dores de luta que o senhor fez para produzir e enriquecer alguém ou uma economia. Realmente enriquecer alguém, que logo logo eu apresentarei como funciona a corrupção. É que é tão grande, é tão bem elaborada, que tem hora que dá vontade de vender um curso. Porque tem muita gente que entra na política e ele não sabe. Ou quando ele vai descobrir, já está saindo da política, os caras já estão metendo a rasteira nele. Geralmente os políticos que já sabem dessas corrupção é os que vai ganhar a próxima eleição, porque geralmente quem são bonzinhos não ganha nada. Porque o povo, ele não sabe valorizar a luta de um político correto, tá bom? Porque para um político trabalhar correto, ele tem muitos gastos, pouco do que vê. Então ele precisa trabalhar manipulando a situação. A própria política é isso. Aí, o que acontece? É gigante a forma de virar corrupção. Tem gente que entra na política, não sabe, ou descobre lá pro final do mandato, os caras no último ano de mandato ensina ele, geralmente no começo do mandato, para que ele caia em alguma cilada. Geralmente tudo que os caras vão ensinar no último mandato é para ele cair numa cilada, para ele perder a política, porque é assim, o ser humano ele tá doido para te derrubar, para te tomar o seu posto. Para se aposentar, vamos supor, ele ganha 2 salários mínimos. Ele vai lutar eternamente até se aposentar para chegar quem ganhava 10 salários mínimos dentro da empresa, que era o que ganhava melhor dentro da empresa. Porque todo mundo tinha em média 2 salários mínimos. Aí ele, por sorte, chegou e aposentou com 10 salários mínimos, ostentando tudo, já pensou? Todo mundo aposenta com 2 e ele com 10. E vive 30 anos. E lá, quando tiver lá seus 30, 40 anos de já mais para frente de vida, vai estar ganhando 2,5 salários de aposentadoria. Com certeza no asilo, ou um filho, ou um neto, ou um bisneto, se matando mesmo, porque gosta, por coração, porque geralmente isso já é coração, não é dinheiro para uma pessoa cuidar de um idoso, assim, de cuidar mesmo. O dinheiro pode ser a coisa, mas o ser humano ele não aguenta cuidar de idoso, de criança, se não tiver uma outra coisa, um bom pagamento. Então, 2,5 salários você não vai estar pagando bem. Fora que você vai estar tanto remédio que esse dinheiro, seu salário vai tudo para remédios. Fora comida, fora você já penhorou sua casa, já não tem mais carro, porque o carro já não pode nem dirigir dependendo da idade, né? Que tá lá. Então, sua vida é isso, baseado nisso, feito nisso, ser humano. Agora vem um governo. Agora a pergunta: o que o governo tá me fornecendo de bom nesses últimos 2 mandatos? Obrigado, tchau, um beijo.